Fala galera da TI, Jesus com vocês mais uma vez, trazendo aquele bate-papo, aquela conversa sobre o concurso público na área de TI. E primeiramente eu quero só fazer um comentário, na verdade, quero fazer um convite. Quem fez a prova de conhecimentos aplicados do SERPRO, por favor, se você puder deixar seu comentário nesse vídeo, ou então melhor, você pode também mandar pelo Instagram. Nós temos nosso Instagram, @concursoemti. Vai lá no Instagram, coloque seu comentário lá, coloque lá a sua visão sobre essa prova, como é que foi essa prova, né? Porque eu, sinceramente, estou muito curioso para saber como é que foi. Certamente também muita gente quer saber como é que foi essa prova, o que aconteceu, como foi exigida, qual foi o nível de exigência, qual foi o programa, a linguagem de programação que foi exigida nessa prova, se foi nível máximo, nível médio, nível básico, enfim. Muita curiosidade para saber o que houve nessa prova de conhecimentos aplicados, como eu falei durante todo o decorrer do concurso, que é algo inédito e assim, praticamente ninguém sabia o que ia ocorrer. Então, se você tem ideia, tem noção, se você fez lá e lembra, e claro, né, tem que lembrar, né, o que foi pedido, o que foi exigido, se você se saiu bem, nessa questão de sair bem ou não, tranquilo, se quiser falar sobre isso, beleza, mas tenho muita curiosidade de saber como é que foi essa prova de conhecimentos aplicados. Se você fez essa prova, por favor, deixe nos comentários que eu estou muito curioso. Não sei a galera que acompanha o nosso canal, mas eu estou muito curioso para saber o que aconteceu. Bem, vamos falar do objetivo desse vídeo. Esse vídeo hoje a gente quer falar a respeito do concurso público unificado. Foi uma proposta que foi... Não sei se você está acompanhando essa notícia. Na última sexta-feira, a ministra Esther Dweck, ela deu uma entrevista e ela expôs, na verdade, uma vontade do governo federal de realizar um concurso público do estilo Enem, a nível nacional, a nível federal, estilo Enem. A gente sabe como é o estilo Enem, né? O Enem, você já sabe, precisa nem explicar como é que é. É uma prova unificada a nível nacional, onde vários candidatos de todo o Brasil vão realizar suas provas. Então, a ideia é que o concurso público seja algo semelhante, sejam feito aí provas, né, realizadas provas em 179 municípios, ou 180 por aí, pelo que eu vi a matéria, 179 municípios, distribuídos em todas as regiões, norte, nordeste, sul, centro-oeste, sudeste. Então, a ideia é distribuir para todo o norte, todas as regiões do Brasil, na verdade, no máximo de cidades possíveis, ou seja, não seria somente nas capitais, como geralmente acontece, provas nas capitais, alguns concursos, como é o caso que vai acontecer da Câmara dos Deputados. Então seria distribuído em mais cidades além das capitais. Seria algo parecido, muito parecido mesmo com o Enem. Então isso iria, de alguma maneira, né, o que a gente entende, pelo menos a ideia do governo federal, é ampliar ainda mais a oportunidade, a possibilidade de pessoas em todos os lugares do Brasil fazerem essa prova de concurso público. É algo importante, algo interessante, porque a gente sabe que, infelizmente, muita gente não tem condições financeiras de, por exemplo, se deslocar para uma capital ou para algum lugar. Às vezes muitas provas são feitas em Brasília, por exemplo, DataPrev, que é uma prova muito restrita. Você faz prova em Brasília, na Paraíba, no Rio de Janeiro, São Paulo. Então, assim, quem não mora nessas regiões aí já se complica. Por exemplo, no meu caso, como eu moro aqui no estado do Pará, eu já abri mão de fazer DataPrev, me inscrevi, mas nem paguei o boleto, nem vou participar. Por quê? Porque para mim não compensa eu ter que viajar para Brasília. Então, assim, mais próximo para mim é Brasília, né? Então não é tão barato, é muito oneroso. Então, nesse caso, para quem mora mais distante, para quem mora em regiões mais distantes, principalmente região norte e nordeste, obviamente que isso vai ser muito bom, porque isso vai ajudar muito a pessoa que não tem condições financeiras de se deslocar, então ela vai ter uma possibilidade maior. Inclusive, até lembro, eu fiquei até triste quando eu vi isso, não quis comentar, mas, por exemplo, eu vi alguém comentando, não sei se essa pessoa conseguiu fazer a prova, no DataPrev, aliás, o SERPRO, quando saiu inscrições, prova do SERPRO, eu vi alguém comentando, uma pessoa deficiente visual, que trabalha em TI, e ela comentou no vídeo que ela estava procurando ali freelancers, algum emprego, para poder ganhar dinheiro, para poder se deslocar para fazer a prova do SERPRO. Ou seja, a pessoa tem vontade de fazer a prova, de repente tem a capacidade de fazer o concurso, mas não tem oportunidade, porque mora em lugar distante, mora em lugar longe, não tem acesso, dificuldades financeiras atrapalham ela de tentar buscar a carreira pública. Então, por esse lado, é muito positivo o que o governo está fazendo. Lembrando que isso é proposta do Executivo. Então, é o Executivo Federal que tem essa proposta. Ou seja, a priori,
a não ser que eles adotem futuramente, mas eu acho muito difícil. Os tribunais ou empresas públicas, a priori, não estão nessa mesma proposta, tá? Então, a princípio, isso é para a administração pública do executivo. Então, nesse momento, claro, tribunais, até porque, gente, uma coisa que eu já vou comentar aqui agora para vocês. Qual seria uma desvantagem e o que pode atrapalhar essa questão dessa conclusão desse projeto? Estão estudando ainda. Hoje eu li uma matéria falando que eles já estão projetando uma prova para dezembro agora, certo? Para dezembro. Para dezembro não, perdão. Dezembro? Não, edital para dezembro, a prova para dia 25 de fevereiro, se não me engano. Foi isso que eu vi na matéria, vou deixar na descrição para vocês a matéria, para vocês darem uma lida. Mas a projeção é que aconteça isso, que já em dezembro sai o edital e lá para o ano que vem já seja a prova no dia 25 de fevereiro. Então, assim, olha só o tempo que a gente vai ter para estudar. Por que eu estou falando sobre esse concurso? Porque o nosso concurso, aquele que a gente está esperando, que eu tenho falado muito, tem uma playlist só sobre esse concurso. Você pode acompanhar a playlist. Esse vídeo vai estar nessa playlist e você pode acompanhar o link da playlist, onde a gente fala sobre esse concurso, detalhes de vagas, etc. E as projeções, o que a gente acha, enfim. Então, nesse concurso público que a gente vai fazer de ATI, tá? O concurso ATI, ele provavelmente vai estar abarcado nessa proposta de prova unificada, ou seja, você vai poder fazer esse concurso público no lugar mais próximo de onde você mora, em qualquer região, qualquer lugar do país. Então você vai ter a possibilidade de não ter que viajar para a capital. Claro, caso esse projeto se concretize, tá? Porque está em planejamento, está em discussão ainda e a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer, mas a ideia é que seja colocada em prática sim. E aí, pelo que eu vi, li um pouco ali, vou deixar a matéria para vocês lerem sobre como é que vai funcionar mais ou menos esse concurso. Vai ser o seguinte, estilo Enem. As provas de conhecimentos gerais vão ser as mesmas, ou seja, vai ser aquele que todo mundo vai receber as mesmas provas de conhecimentos gerais, obviamente, português, raciocínio lógico, administração, por exemplo, direito administrativo, direito constitucional, que eu acho que vai ter também, é provável que tenha, até porque você vai trabalhar na esfera pública federal do executivo, então você tem que conhecer um pouco de Constituição. Lei 8.112 também é muito provável que caia, que é a lei do servidor público. Então a legislação ali que trata, né, dos direitos, né, e deveres do servidor público, regime jurídico, então provavelmente vai cair também. Então essa aí que é geral para todo mundo, provavelmente vai cair tudo num bojo só de conhecimentos gerais. Os específicos, como é esperado, como todas as provas, obviamente, vão ser diferentes. E assim, o detalhe vai ser por carreira. Então, digamos, a carreira da tecnologia, que é o nosso caso, ela vai ter ali provas específicas somente da carreira. Então, o que acontece? Se você for aprovado nesse concurso público, você vai ficar no banco para participar ali para poder ser chamado para todas as carreiras de tecnologia dentro do Executivo Federal, obviamente. Então, a parte boa é essa, você fica no listão ali, você fica ali num banco, ali numa lista de espera, como sempre acontece na lista de espera de concurso público. Então, você vai participar para a carreira de tecnologia e você vai ficar num banco de espera ali, caso seja aprovado, caso seja aprovada. Então, obviamente, na prova lá, estilo Enem, vai ter conhecimento específico. E também as redações, as dissertações temáticas, ou seja, a parte ali parte da escrita, né? Tem que fazer um texto ali, a dissertação, a parte discursiva que a gente chama, vai ser também voltado para a área específica. Pelo menos foi o que deu a entender pela matéria e é óbvio que isso aconteça. É mais óbvio que aconteça isso. Claro que não necessariamente. Pode ser também que eles escolham fazer algo, por exemplo, como a FGV gosta de fazer. A FGV, eu já fiz dois concursos da FGV. O último que eu fiz agora da Alema, e eu fiz o primeiro concurso que eu fiz na área de TI, por sinal, foi da FGV também, que foi técnico informática pro TJ Tocantins. E eles pedem geralmente redações genéricas. Não é o que acontece, na minha concepção, com redações genéricas, que não é da área específica. Isso melhora em custos. Por quê? Porque imagina que você vai ter que contratar vários professores para poder fazer correções. E aí o professor tem que ter ali, geralmente ele tem ali um esquema onde ele vai listar o que foi falado pelo candidato na prova. Se você tem algo muito técnico, pode ser que dificulte o professor ali compreender se o aluno fugiu, se o candidato fugiu ou não fugiu daquela matéria, daquilo que foi proposto.
Agora, se você tem algo mais genérico, digamos, uma redação normal, simples, sobre meio ambiente, uma redação sobre o poder público, sobre a saúde, sobre a educação, sobre, enfim, várias propostas que a gente sabe por aí, que sempre cai em prova do Enem, por exemplo, então é muito diferente, você não vai ter essa dificuldade de corrigir, porque vai ser algo muito genérico, de repente ali o esquema fica mais fácil para quem vai corrigir aquela redação, para quem vai corrigir aquele texto. Então, galera, tentando resumir ao máximo aqui aquilo que eu vi, aquilo que eu entendo, e talvez a parte que mais preocupa, até estava conversando ontem com um colega, é uma parte assim preocupante, para saber como é que vai ser feito, assim, porque você gerir o concurso, essa magnitude, não é algo trivial. Imagina o tamanho desse concurso, imagine o que está em jogo, são vagas públicas, envolve a pessoa receber bons salários, boa gratificação, e isso muitas vezes, de alguma maneira, tem a questão da fraude, a tentativa de fraude. Você aplicar provas nas capitais já é difícil, já é complexo, porque já são muitos lugares para você cobrir. Imagina você ter que aplicar provas em 180 municípios do Brasil. Imagina o tamanho, a extensão, a dificuldade de você manter essa prova limpa, vamos dizer assim. Manter a transparência nessa prova, porque você vai fazer prova em todos os lugares, várias regiões do Brasil. Então como é que você vai ter certeza que não vai ter alguma região, algum lugar que possa estar envolvido, por exemplo, em um esquema? E mesmo que não haja esquema, eu estava conversando com esse meu amigo ontem, mesmo que não haja esquema de corrupção, por exemplo, mas supondo que alguém suspeite, alguém levante uma suspeita de uma situação de corrupção. Olha só o tamanho do problema. Aí você poderia, talvez, ali criar um imbróglio, alguém entrar com ação, querendo impugnar o concurso, impugnar as provas. Por quê? Porque é algo complexo de você lidar. São várias cidades do Brasil. E é difícil você conseguir ter o controle absoluto. Nunca é possível, na verdade. Imagina, assim, 130 cidades do Brasil. Sem contar, será que as organizadoras, as bancas, elas vão abraçar esse projeto? Vai compensar para a banca? Será que ela vai conseguir entregar isso e mais? Será que ela vai ver, de alguma maneira, nessa entrega, algum tipo de... ela vai ver algum lucro, ela vai ver aí algum retorno nessa entrega? Então, gente, assim, algo muito a ser discutido. Obviamente eles vão discutir, não tem nada decidido, mas é algo muito complexo. E como eu falei, os prós é que você, ou pessoas que estão aí, que têm necessidade de fazer prova mais próximas de onde elas moram, vão ter essa oportunidade, essa possibilidade, certo? A parte, não vou dizer negativa, mas a parte assim que você vai ter que ralar mais ainda é porque vai ter mais concorrentes, tá? Isso não significa que todos são qualificados, obviamente, já falei por aqui que nem todo mundo está apto a fazer prova, concurso é uma coisa totalmente diferente, mas o sarrafo tende a aumentar, porque você vai ter mais gente que vai ter mais possibilidade, que estão aí em regiões mais longe, mas que também estudam e que podem alcançar a carreira pública. E daí você vai ter que se esforçar mais ainda, porque você não vai ter mais, vamos dizer assim, entre aspas, né, aquele privilégio de viajar para um lugar e conseguir fazer a prova, porque os seus concorrentes também vão ter a mesma possibilidade. E agora o que vai fazer diferença, como sempre tenho falado aqui, são os estudos. Então se aplique mais aos estudos, mais do que nunca. Você deve se aplicar mais ainda, tem muita coisa vindo por aí. Eu vou até trazer mais vídeos, inclusive tem até o Bacen, né? Vou falar rapidamente. O Bacen já tá para sair concurso público também, foi publicado essa semana, daqui a pouco tá saindo o edital aí. Então, assim, tem muito concurso público. Claro, o Bacen é mais um concurso top, parecido ali com a Câmara dos Deputados, concurso top mesmo, aquele concurso ali do topo, para você que realmente está no nível alto de estudos, ou você que tá ali pegado somente Bacen, porque assim, a prova são difíceis, gente, não vou mentir para você, são provas dificílimas, mas nada que você não consiga fazer, tá? Só trazendo bizu para você aqui sobre vários concursos que estão aparecendo, estão surgindo, vão surgir mais ainda. Então, galera, o negócio é estudar, continuar estudando na pegada, pegar as matérias básicas, como eu tenho dito aqui, e ir para cima, porque vai ter muita vaga de concurso TI, tem tribunais vindo aí, tem Bacen, tem... enfim, vários concursos, e você não pode perder nenhuma oportunidade. Tem esse unificado agora, unificado não, o TRE que já não está mais unificado, estão discutindo a unificação, e sem contar também que tem a questão desse Enem, né, grande Enem desse concurso, o pessoal está chamando Enem desse concurso, que vai trazer oportunidades. E olha, vamos estudando, hein, porque a prova vai vir e vai ter muita gente e não vai ser fácil não, tá? São 300 vagas previstas para a TI, só que a gente sabe, né? A concorrência é enorme, grande, vai ter muita gente no Brasil inteiro fazendo, caso se concretize tudo isso. E a nossa parte
é fazer a nossa melhor prova. Um abraço, galera, saudações, inscreva-se no canal, ative o sininho caso goste desse bate-papo de concurso público e até uma próxima.